Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição super especial do Pode Povo. Especial porque é o mês da mulher, especial porque eu recebo uma super convidada, mãe da Maria Clara, filha da dona Neiva e do seu Zé, irmã do Emerson e do William, esposa do Marcos Andrade, super profissional e competente. E nós vamos falar sobre tudo hoje, Viviane, mas sobre mulher. Eu recebo com muito carinho Viviane Andrade. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Qual a expectativa? São altas, né? Tô bastante ansiosa, não é muito meu cotidiano, mas eu fico bastante feliz de estar aqui com você. Obrigada. A gente pode começar a falar sobre profissional? Sim. Então tá bom. Vamos começar ser engenheira, né? Por que a escolha da engenharia, Viviane? Então, desde muito cedo eu sempre gostei muito dos números. Sempre gostei muito dos números, eu sempre gostei muito da complexidade, né? Que os números trazem para nossa vida e ao mesmo tempo da forma que eles são importantes, né? E eu sempre, desde pequena, eu tinha essa expectativa. Eu falo, cara, quando eu crescer eu quero ser uma doutora dos números. Você queria ser engenheira? Mas sabe o que me chama muita atenção? Por que eu resolvi fazer essa pergunta? Porque você sempre foi uma pessoa do nosso cotidiano ligada a questões humanas. Sempre teve envolvida com alguma coisa de alguém, ajudando, chamando atenção. Aí eu falei assim, por quê? Por que engenharia? Uma coisa tão, exata. Mas sabe o que acontece? Eu acho que eu gosto de tudo que me desafia, que tudo que me tira da zona de conforto. E quando você vai para essa área, né, de números, é algo que te desafia, não é algo muito que você tem uma receita pronta. Eu acho que por isso que eu acabei indo para essa área de engenharia, né? Na verdade, antes de eu ser engenheiro, eu sou técnico de eletrônica, telecomunicações. E eu acho que eu acabei desenvolvendo um pouco, né, o gosto pelos números mesmo. Você é engenheiro de quê, Viviane? Eu sou engenheiro de produção com especialização na área de petróleo. Petroleira. Com especialização nessa área. Mas sempre trabalhei mais na... Mas é interessante, embora eu tenha esse perfil de formação, eu sempre trabalhei mais na área de gestão. Sempre liderando equipe, sempre gerenciando projetos. Então você é boa com gerenciamento de pessoas? Eu gosto de trabalhar com pessoas. Sim. O que te completa mais? A maternidade ou o trabalho? Ou só o trabalho, a maternidade? Eu não me vejo sem o meu trabalho e não me vejo sem a maternidade. Aham. Mas, assim, com certeza a minha maior realização é a maternidade. Não pode ser diferente, né? No meu caso, óbvio, falando de mim. Claro. Dentre essas coisas do seu trabalho, já que a gente começou a falar de trabalho, fala 3 coisas que você teve que aprender ou 3 atributos que você teve que colocar em você para você se tornar a profissional que você é hoje. Eu acho que uma coisa que é extremamente importante quando a gente lida com pessoas é justamente a empatia, né? E muitas vezes quando a gente tem um perfil muito certo, né? Às vezes é difícil você se colocar num lugar do outro. E eu aprendi que você não pode medir todos e tudo de uma forma igual. Porque nem tudo é igual. Você não pode medir coisas diferentes de forma igual. Então, acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer como profissional, né? Ter essa expectativa, entender que de um determinado indivíduo você pode cobrar de uma forma mais incisiva,
de outro você precisa ter um pouco mais de cintura, porque as pessoas são diferentes, né? Com certeza. Eu acho que entender isso foi um grande aprendizado para mim. Desafiador, mas um grande aprendizado. Ó, o que é mais desafiador? Lidar com você ter alguém para te direcionar o que fazer ou direcionar alguém a fazer alguma coisa, já que você falou assim nessa questão de lidar com as pessoas, né, entender essa diferença. O que para você é mais desafiador? Ter alguém te dizendo o que fazer ou dizer para alguém o que fazer? Eu penso assim, a minha visão de olhar o mundo é diferente. Eu penso que em todas as posições ou perspectivas que você atua na sua vida, no seu trabalho, você tem sempre que olhar para ambos os lados. Então, assim, eu não gosto muito dessa linha de dizer o que fazer ou de me dizerem o que fazer. Porque eu penso que a gente precisa ser construído. Então, quando você trabalha com uma pessoa, quando você lidera alguém, você precisa capacitar, desenvolver aquela pessoa para que ela aprenda e saiba como fazer e que aprenda a ser desenvolvida mesmo, né? E aí, óbvio, você dá algumas dicas, você dá algumas orientações, mas eu entendo que cada indivíduo precisa ter esse entendimento do que eu preciso fazer. E da mesma forma, quando alguém... Eu particularmente, não gosto que me digam o que fazer. Eu gosto, sim, de receber, principalmente de gente inteligente, eu gosto de receber direcionamentos, feedbacks, dicas construtivas, mas eu entendo que eu preciso saber o que fazer. Então, assim, eu acho que nesse contexto, eu acho que ambos é desafiador, porque você tem essa capacidade de desenvolver o outro, de fazer com que o outro cresça, de levar o outro, inclusive, às vezes, até uma posição mais elevada em relação à construção como humano, como profissional do que você, acho que é um grande desafio. Então, tanto na posição de alguém que recebe isso, como de alguém que demanda isso, eu acho que é desafiador, mas chama impossível. Mas aí, como que você faz para alinhar a sua expectativa, você falou dessa questão da diferença, com a expectativa da pessoa? Porque eu sempre falo até aqui com o diretor que é tudo sobre o outro. É sobre o outro. Não é sobre a gente. A gente, às vezes, entrega uma expectativa, mas ele também tem as expectativas dele. Como que faz para alinhar dentro do negócio, dentro do trabalho, essa expectativa? Então, assim... O negócio... Pode ser em outras áreas também, tá, Viviane? Falando de trabalho, assim. Trabalho você tem uma entrega. Então eu posso ter a minha expectativa, você pode ter a sua. Mas no final a gente tem uma entrega. E a gente tem um patrocinador. Então o patrocinador espera receber o quê? A parte interessada espera receber o quê? Então se ele espera receber laranja, você tem que entregar laranja. Certo? E aí o que vai diferenciar o que você vai entregar é só em relação ao seu comprometimento com aquilo. Então, se ele quer laranja, eu te entrego laranja. Desde que não seja legal, desde que não seja moral. Eu te entrego laranja. Eu acho que isso é muito forte assim na minha vida. Então, assim, a expectativa é só de como você vai entregar laranja. Se você vai plantar nos Alpes macaenses, se você vai plantar em glicério, se você vai plantar... se você vai plantar laranja do tipo lima, do tipo... né? Tem que estar alinhado com o que o cliente precisa receber. Então, eu enxergo muito dessa maneira, sabe? E eu sou bem resolvida em relação a isso. Você tem uma parte interessada, um stakeholder, alguém que te demanda alguma coisa. E você precisa entregar aquilo. Então, a equipe precisa trabalhar para entregar aquilo. Então, a gente precisa trabalhar de forma que seja consensual e que a gente consiga entregar aquilo. É porque, assim, ainda mais para você que trabalha com exatas, dentro de números... você sempre visa o que é o resultado, né? A gente precisa chegar nisso aqui. Sim. Independente da sua expectativa ou da minha, o resultado tem que levar isso aqui. Do tipo, a gente precisa reduzir 40% de custo. Vamos estudar o que a gente pode fazer para reduzir esse custo todo. Mas, sabe, é uma coisa que me deixa assim, bem intrigada, porque a gente lida com o ser humano. Né? Por mais que a gente tenha que entregar resultados, os números, eles estão ali e é exatidão, não tem para onde fugir. Mas a gente lida com seres humanos. E da mesma forma que você, como uma líder, tem uma expectativa de trabalho, ele tem uma expectativa do líder. Sim. Assim na vida. Né? A gente lida com situações em que as pessoas colocam sobre nós
expectativas que a gente às vezes não entende que não são nossas. E a gente se vê meio que na obrigação de suprir, de uma certa forma, alguma expectativa. Como que você lida com isso? Pelo que eu entendo, você pergunta em relação à expectativa do outro, Sim. né? Então, Joyce, eu vejo da seguinte forma. A expectativa do outro em relação a mim vai ser sempre a expectativa do outro em relação a mim. Então, assim, nem sempre eu vou poder suprir a expectativa do outro 100%. Então, eu penso que o bom líder é aquele que ele trabalha para o conjunto, né? Trabalha para a equipe, ele trabalha para o resultado. Então, eu acho que esse é um grande desafio do líder, conseguir alinhar todos esses pontos. É você conseguir alcançar aquela pessoa que tem muito potencial e que às vezes se enxerga muito inferior à capacidade que tem para desenvolver. Eu já trabalhei com pessoas assim, pessoas que eram extremamente competentes e que se enxergavam por fatores externos como ineficientes. Então, você conseguir despertar naquela pessoa a capacidade e o potencial que ela tem de se desenvolver e de entregar algo que ela nunca imaginou que ela fosse capaz, é algo, assim, extraordinário, né? E o líder precisa ter essa visão, de olhar e falar, nossa, essa pessoa consegue entregar muito mais que aquilo, né? Então, assim, a expectativa do outro, você conseguir estar alinhado com a expectativa do outro, é muito difícil, em qualquer relação humana. Profissional, na nossa casa, na igreja, em outro ambiente social que você frequente, porque é sempre em relação ao outro, não é em relação a você, né? Mas a gente precisa estar preparado para conseguir lidar com essas diferenças, conseguir trabalhar mesmo de uma forma a captar o melhor do outro, a tentar levar o outro, né, para um lugar de empatia mesmo, né? De que forma aquele outro precisa ser tratado, de que forma aquele outro precisa ser motivado, de que forma aquele outro precisa entender que ele é importante pro time, né? E é um desafio, porque eu acho que isso marca muito nos nossos tempos hoje, né? Eu acho que no passado a gente tinha muito aquela coisa do chefe, né? Do cara que mandava, do cara que... E hoje a gente não trabalha mais assim, não é... a nossa realidade é muito diferente, né? Hoje as pessoas, elas trabalham de uma forma muito igualitária, sabe? Na grande maioria dos casos. Ainda existe pessoas que se comportam de uma forma ditadora. Ainda existe, a gente sabe que existe. Sim. Ainda existe pessoas que são preconceituosas em relação a mulheres que se destacam. Ainda existe, isso é uma realidade. Só que a gente vive tempos diferentes, né? Então, hoje você fala de uma pessoa que lidera uma grande empresa, que gerencia uma grande empresa, de uma forma igual. Você tem uma porta aberta que a pessoa entra e conversa contigo. Que você fala assim, fala o que você quer falar, eu vou te ouvir. A pessoa tem liberdade de dizer aquilo que ela pensa. Então, eu acho que são tempos diferentes. E com isso, a gente consegue, de novo, a expectativa em relação do outro é sempre a expectativa do outro. Mas eu penso que hoje a gente é capaz, sim, de minimizar, né, esses impactos em relação a que eu penso, em relação a que eu espero de uma empresa, de uma organização e a que eu posso entregar. Eu acho que hoje isso é muito mais conversável e mais alinhado, mais interessante, né? E eu acho que quando as pessoas veem alguém também que tem muito delas, né? Que de repente veio de uma mesma origem que elas, que enfrenta dificuldades como elas, que não sabe responder tudo como elas. Eu acho que as pessoas conseguem se identificar, né? Eu acho que é bem por aí. É uma questão de humanização, né? É isso aí. Muito do que você fala dá a entender a questão da inteligência emocional, né? Mas não só da inteligência emocional e da empatia, como de um processo que de repente você vivenciou, por acaso, dessa questão de do líder, né, que é mais ditador e do líder que é mais flexível. Você, nessa sua carreira, que você começou jovem, você passou sendo mulher por dificuldade, por alguma coisa que te fizesse amadurecer nesse Olha, eu sou muito agraciada. Essa é a minha visão de mundo. Eu tive muitas oportunidades, apesar de muitas dificuldades que eu atravessei na minha vida. Eu vim de uma família muito pobre, você sabe disso. De uma família de uma mãe semi-analfabeta, de um pai também com muitas limitações. E então tudo na minha vida sempre foi muito mais difícil se comparado com outras pessoas que cresceram comigo, com a gente, né? Com certeza. Mas eu vou te falar assim, obviamente se eu falar pra você que o fato de eu ser mulher nunca impactou em nenhuma das escolhas, eu estaria mentindo, porque
Não que de forma extremamente direta, mas em algumas oportunidades, sim, eu percebia que a tratativa comigo era diferenciada em relação a salário, em relação a alguns comportamentos, porque eu era mulher do tipo, são os hormônios. Então, as pessoas, né, os líderes, os homens, eles podiam se posicionar, serem firmes, porque eles eram homens, mas quando eu eram os hormônios. Então, eu já vivi isso na minha carreira, né? Mas, apesar disso, assim, eu sou agraciada mesmo, porque eu nunca tive um líder, um chefe, um gerente que fosse uma pessoa ditadora, assim. Eu sempre consegui, ainda que muitas vezes, né, meus posicionamentos não fossem considerados, mas eu sempre consegui me expor, eu sempre consegui falar, eu sempre, enfim, consegui me expor. E eu fui feliz em um determinado momento da minha vida que eu tive um gerente que foi muito bom, que não era um gerente, o cara era um líder mesmo. Que foi alguém que me motivou muito, me motivou a continuar estudando, me motivou a continuar progredindo, me motivou a aprender ao inglês, a estudar, ir pra fora estudar. Então foi uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida profissional. Então, assim, eu sou muito grata a ele. E ele é uma liderança que sempre me inspirou. Então, na maioria do tempo, na minha vida profissional, eu sempre tive boas inspirações. E sendo bem sincera com você, pela minha personalidade, eu não sou o tipo de pessoa que me abato por qualquer coisa, ou até por coisas muito... Eu sou motivada por fazer a minha vida seguir. Então, mesmo nesses casos onde eu tive dificuldade, assim, não extrema, mas perceptível, pelo fato de eu ser mulher, mesmo nessas condições, eu falei, cara, o fato de eu ser mulher não vai me limitar, porque não é uma limitação. Ser mulher, enfim, outras opções, outras escolhas, isso não te limita. O que te limita é você mesmo, é você falar, eu sou uma pobre coitada, eu sou mulher, eu não posso fazer. Não, eu posso fazer. Eu posso ir lá naquela plataforma, eu posso ir naquele lugar, eu posso subir naquele lugar, eu posso sim, por que eu não posso? Eu não tenho nenhuma limitação física, eu não tenho nenhuma limitação de nada. Então, isso é muito assim, eu acho que é muito do ser humano. Eu acho que o grande problema também hoje é que a gente tá numa era que a gente se vitimiza por tudo, Vitimiza né? muito. Né? Eu acho que é muito isso. E de verdade, assim, eu nunca deixei que certas ações me parassem. Eu sou melhor que os outros? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que isso depende muito da gente também. Posso fazer uma observação? Pode. Como eu conheço você desde pequena, a gente foi criada junto, conheço suas origens, assim como você conhece a minha. Por um momento, você se viu ou você já pensou que, de repente, esse seu posicionamento pudesse ser uma armadura para se proteger e para poder encarar mesmo a realidade diante de tudo que a gente já viveu e a gente já passou? Sim, com certeza, né? Eu acho que sim. Porque, na verdade, a gente é muito reflexo do nosso meio, né? Então, assim, chegaram momentos na minha vida que eu precisava fazer escolhas. Então, assim, e eu decidi, eu falei, cara, essa situação aqui, ela não vai me paralisar. Isso aqui não vai ditar a minha vida. Isso não vai definir quem eu sou e como ser. Eu me lembro que quando a gente estava lá no, sei lá, antigamente eu oitava série, nem sei mais como é que funciona agora isso. Agora é ensino, nono ano. Eu me lembro que eu queria muito estudar, eu queria muito passar numa prova da escola técnica, porque eu queria mudar a minha vida. E eu me lembro que, assim, eu falei com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, não, mas isso é muito difícil. Você estudou numa escola do interior, tal. E aí apareceu um anjo, né, de luz, chamado José Carlos. Ele falou, olha, se você quiser, eu vou estudar contigo e eu vou te preparar pra fazer essa prova. Eu lembro, Zé Carlos. E aí, cara, eu falei, cara... E ele falou, só que tem um porém. Você vai ter que se dedicar a esse período aqui. E aquele período... Era um período que eu podia estar fazendo outras coisas. Eu falei, não, eu vou me dedicar. E aí outras pessoas aderiram, né? E outras pessoas não aderiram. E a gente estudou, e eu passei, eu fui muito bem colocado na prova, tal. Eu comecei a estudar. Aquilo foi um acontecimento na minha família, né? Porque era um acontecimento. Claro. E aí depois disso, com 16 anos, eu fiquei grávida. É disruptivo.
Eu tô preparando um negócio especialmente para poder falar dessa sua gravidez aos 16 anos. Eu fiquei Mas grávida. então eu vou te interromper e vou perguntar como que você divide nesse papel de mãe, mulher, esposa, profissional, líder de igreja, que eu sei que você também tem responsabilidade na igreja. Como que você divide tudo isso? Como você fatia? Viviane é fatiada nisso como? Então, assim, com os anos, né, com o amadurecimento, a gente vai aprendendo a priorizar aquilo que é prioridade, né? E a minha família, ela sempre foi minha prioridade. A minha prioridade sempre foi Deus, não tô falando de igreja, tô falando de Deus. Deus e a minha família, né? Depois, meu trabalho, depois, né? Sempre foi assim? Não. Em alguns momentos eu precisei priorizar A vida profissional. a vida profissional, O né? estudo e Estudar, tal. Só que assim, eu desde sempre eu tive uma coisa que eu sei que muita gente não tem, mas eu tive uma rede de apoio muito grande. Então, por exemplo, eu fiquei grávida aos 16 anos, eu fazia escola técnica, eu morava na roça, no interior. Então, assim, eu ficava muito tempo dentro de ônibus, eu ficava muito tempo estudando, eu ficava muito tempo. Aí depois eu comecei a trabalhar e a fazer estágio. Aí depois eu comecei a trabalhar, não, a estudar e a fazer estágio. Aí depois eu terminei a escola técnica e comecei a trabalhar e a fazer uma faculdade de engenharia. Que é uma faculdade extremamente, pelo menos na minha época, era uma faculdade extremamente puxada, pesada. Então eu saía de casa às 5, chegava meia-noite, 1h da manhã. Então era um ritmo muito pesado. E eu pude contar com a rede de apoio. Eu pude contar com a minha mãe, com as minhas tias, eu pude contar com alguns amigos, eu pude contar com uma série de pessoas. Importante, né? Muita gente não tem esse benefício, eu tive. Graças a Deus. Então por isso que eu digo, eu sou uma pessoa agraciada. Então, assim, desde muito cedo, desde sempre, eu tive esse pessoal me apoiando. E eu tinha óbvio, eu tenho um evento na escola, da Maria Clara. Eu largava tudo e partia pro evento da escola, né? Mas no sábado de manhã preciso fazer um evento na igreja. Eu tava na igreja. Então, assim, é desafiador, mas é possível. Eu não acho que a gente precisa se limitar, eu só acho que a gente precisa priorizar mesmo, né? Ô Viviane, você é 100% naquilo que você está fazendo ou você equaliza? Agora eu sou 100% mãe, mas eu sou 20% profissional, sou 30% esposa. Como que é esse equilíbrio? É uma equalizada ou você tem que estar ali o tempo todo 100% de tudo? Cara, eu vou te Sendo falar. 100% de tudo. Cara, então, na minha vida eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. E sempre tentei fazer tudo da melhor forma possível. Eu sempre tentei durante muito tempo. Por um período isso foi até um pouco frustrante, porque assim, a gente não consegue fazer tudo 100%. Você não consegue. Então alguma coisa vai precisar não ser 100%. E às vezes a gente acaba escolhendo não ser 100%, não dormir o tempo que você precisa. Saúde. Né? Não ir fazer suas unhas, não... Você acaba fazendo escolhas. Deixa a mulher de lado, deixa a saúde de lado. Eu, particularmente, acho, e realmente acho que a gente não é capaz de fazer tudo 100%. Para você fazer algo 100%, outra coisa não vai ter como ser. Isso é humanamente. É igual coberta, né? Eu sempre dou o exemplo da coberta, que às vezes você quer tampar a cabeça, mas você descobre o pé. Aí não dá. Humanamente, isso não é possível. E tudo bem não ser possível. Tudo bem não ser possível. Sabe? A gente tem... Somente a gente que vem de uma família com mulheres muito fortes, com mulheres que sempre deram conta de tudo. A gente tem essa impressão de que a gente tem que sempre dar conta de tudo e a gente não tem. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai ser 100%. Às vezes você não vai conseguir ser a melhor mãe que você poderia ser. E tudo bem. Às vezes você não vai conseguir ser a melhor esposa que você conseguiria ser. E tudo bem. Às vezes você não vai conseguir ser a melhor profissional que você poderia ser. E tudo bem. Então hoje, com 40 a mais, eu consigo ter isso muito claro pra mim. Maturidade. Eu consigo ter isso muito claro pra mim. Nem sempre eu vou conseguir ser 100%. E tudo bem não ser 100%. Agora... O que é prioridade? Hoje, pra mim, a minha prioridade é Deus e a minha família. Isso é a minha prioridade. Então, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa por conta da minha família, eu vou fazer e vou fazer de boa. Tranquilo. Eu me lembro que uma das últimas viagens que eu fiz de trabalho, assim, viagem pro exterior, eu lembro que eu tava num hotel muito lindo. Eu tava num hotel muito top. Um hotel, tipo assim, muito maravilhoso. E, cara, teve um dia, assim...
depois do trabalho, eu olhei pra fora, era um lugar muito bonito, era uma cidade na Califórnia, e no fundo tinha um jardim assim lindo, muito lindo. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, o que adianta estar nesse hotel se minha família não tá aqui? O que adianta eu estar aqui se minha família não tá aqui? Sabe? Então eu falei, cara, pra mim o mais importante é minha família. Então, se a minha família tá comigo, se a minha família tá bem, é isso que importa. Ah, o trabalho importa? Claro que importa, né? O trabalho é uma realização, né? Eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis, né? Sempre quis trabalhar numa grande empresa, eu sempre quis liderar, eu sempre quis... E eu fui agraciada. Só que nada disso compensa ver minha filha. Minha filha tem 24 anos e minha filha é formada, ela é psicóloga agora. E sabe, eu olho pra aquela menina e eu vejo assim, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque a garota é do bem, a garota é luz, a garota é uma garota extremamente inteligente. A gente vive um mundo tão difícil, né? A gente vê tanta coisa ruim nesse mundo, tanta maldade. Desordem. Desordem. E você olha pra aquela menina, você vê aquela menina, ela é luz nesse mundo, sabe? É uma pessoa que contribui pro bem das pessoas. Aí você fala assim, pô, valeu muito a pena. Aí você olha assim pra outras pessoas, né? Que você teve a oportunidade de ajudar, abençoar durante a sua caminhada profissional. Sabe? Pessoas que às vezes falam assim, eu vou desistir. Você fala, não, cara, vai lá, esse mês eu dou um jeito de pagar o curso pra você, a gente dá um jeito. E você olha essas pessoas virando boas pessoas, virando bons profissionais e ajudando outras pessoas, aí você fala, cara, isso vale a pena. Então, meu olhar hoje pro mundo é muito mais assim, sabe? E só pra finalizar o que você perguntou. Cara, nem sempre eu fui 100% em tudo. Em alguns momentos isso foi frustrante, mas hoje eu acho que tá tudo certo. Faz parte. Você deu o seu melhor. Dei meu melhor. Isso é um fato. Eu vou sempre dar meu melhor, você pode ter certeza. Qual foi a coisa mais difícil que você teve que aprender, Viviane? A coisa mais difícil que eu tive que aprender? Uhum. Cara, eu acho que, de fato, isso. Entender que tá tudo bem não ser 100% o tempo todo. Eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito comprometido com tudo que eu faço, né? Então, assim, quando cai a ficha, você fala, cara, dessa vez não vai dar pra ser do jeito que eu gosto. Ser humano, né? Eu sou uma mulher, tenho minhas fragilidades, meus momentos, não vai dar pra ser do jeito que eu quero, vai ter que ser assim. Então, acho que isso foi o maior desafio, assim, como ser humano mesmo, que eu tive que aprender na minha vida. Acho que sim. Em meio a tudo isso que a gente vive, toda essa pragmática toda da vida, se você tivesse a oportunidade de sentar com uma pessoa, qualquer pessoa, para tomar um café, pedir um conselho, fazer uma pergunta, quem seria e o que você perguntaria ou pediria? Verônica Gil Alves. Com certeza. Por quê? A minha pessoa. Porque, tipo, ela sempre foi a pessoa que me trazia pro eixo, me tirava do eixo. Que falava, você vai conseguir, ou isso não é pra você, isso não tem a ver com você. Tá feio, tá bonito. Ela era ela, né? E ela era sincera, ela era amiga de verdade. Ela era aquela pessoa que ela me amava independente das minhas limitações, dos meus erros. E ela sempre queria o melhor, né? Então, assim, ela é minha pessoa, né? E o que você perguntaria ou qual conselho você pediria hoje pra ela? Aí, VG, você acha que eu estou indo bem? Eu perguntaria isso. Você acha que eu estou indo bem? O que você acha que ela responderia? Cara, eu acho que ela falaria assim, mais ou menos. O que tem que melhorar, Viviane? Hã? O que tem que melhorar? Cara, eu acho que a gente tem que melhorar as nossas aceitações mesmo. Aceitar que a gente não é... É o que a gente tava falando de ser 100% o tempo todo, né? E às vezes eu acho que é difícil, né? Pra gente conseguir ter essa visão mesmo, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido. E ela era muito essa pessoa, né? De trazer pra realidade, aquele jeito dela, de falar, enfim, de direcionar, né? Ela era uma pessoa muito humana também, muito... Eu aprendi muita coisa com ela, né? Aprendi muita coisa.
Aprendi muito sobre mim, né? Autoconhecimento. Sim. Sim. Sobre aquilo que é sobre mim, não sobre o outro, né? Quando a gente tem alguns talentos, isso é muito sobre a gente, é sobre o outro, né? E às vezes a gente não quer botar eles em práticas porque a gente pensa que é sobre o outro. E não é sobre a gente. E ela me ensinou muito isso, né? Tipo, cuidar do outro, ajudar o outro, a caridade. São coisas que são sobre nós, não é sobre o outro, né? E eu aprendi muito disso com ela. Então, foi muito bom você falar assim sobre o que é sobre nós e o que não é sobre o outro. Quem que é a Viviane? Como que é a Viviane mãe? Como que é a Viviane esposa? Sem trabalho, esquece trabalho agora. Cara, Agora é assim, pessoal. Quem que é a assim. Viviane mãe? Como que é a sua rotina? Cara, assim, eu em qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu sou a Viviane apaixonada pelas coisas que eu faço, independente das áreas, independente de onde eu estiver. Eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tenho que fazer algo, eu trabalho a minha mente para que eu me apaixone por aquilo, porque eu sou motivada por isso. Eu sou motivada por amor, por coisas que eu amo fazer. Então, por exemplo, eu amo ser mãe. Eu fui mãe com 16 anos. Mas a partir do momento que eu identifiquei, cara, eu sou mãe. Cara, eu preciso amar isso. Porque eu preciso ser a melhor mãe que eu puder ser. Então, eu sou mãe, eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe, principalmente ser mãe da Maria Clara. Porque, né, é ela. Eu amo ser tia do Davi. Eu amo ser tia. Eu amo estar com ele. Eu amo que ele faça parte da minha vida. Sabe? Eu amo ser madrinha dos meus afilhados. Principalmente quando eles me escolhem. Eu amo. Sabe? Eu amo ter essas crianças na minha vida. Ainda que eu não esteja lá sempre, mas eu tô aqui. Sabe? Eu amo a ideia deles saberem, ou que as mães deles saibam que se eles precisarem de mim, eu vou estar aqui. Então, assim, eu amo ajudar as pessoas. Eu amo poder compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Eu amo compartilhar da minha história com as pessoas saberem que eu tive uma vida muito difícil. Aí as pessoas olham pra mim e pensam que eu vim de uma família, né, com recurso. Porque as pessoas são assim, né? É porque o que acontece? Esses dias eu estava gravando uma coisa com o Ed, aí foi até negócio de ponto de ônibus. Ele falou assim: ela nem parece que pega ônibus. Eu acho que a educação faz isso, né? A educação muda a pessoa. A educação é uma coisa muito poderosa. Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de se vestir, o seu jeito de pensar. A educação tem um poder muito grande. Ah, com certeza. Com certeza. Cara, mas assim, eu concordo com você. A gente vê isso na prática, né? Sim. A gente vê na prática quantas pessoas que mudaram completamente suas vidas por conta da educação. Isso é um fato. Mas eu penso também que é muito... Essência. Eu acho que é muita essência também, né? E é interessante que as pessoas, às vezes, elas olham pra gente e elas não sabem o caminho que a gente percorreu, né? Verdade. Por exemplo, as pessoas podem olhar pra você, né? Veem você falando. As pessoas não sabem todo o caminho que você percorreu. Os seus desafios, Com certeza. das suas lutas. Mas elas não querem saber, Bíblia. Não. As pessoas, elas vão olhar pra você pelo seu resultado. Por isso que eu amo compartilhar da minha história. Porque se eu fui capaz, muitas pessoas vão ser. Se eu, cara, cheio de limitação, então as pessoas vão ser capazes. Todos são. Elas são capazes de mudar a história da vida delas. Só tem uma questão, elas precisam querer. Eu quis. E não adianta, se você não quiser, você não muda a sua história. Mas se você quiser, você muda, você é capaz de mudar. Pode ser mais difícil do que foi pra mim? Pode. Mas também pode ser mais fácil. Então é uma questão de querer, sabe? É uma questão de olhar pra vida e falar assim, olha só. Decisão. Eu vou mudar. Eu vou superar os desafios que eu preciso superar. Eu vou seguir em frente. Eu acho que é muito disso, sabe? Então eu sou essa pessoa, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela vida, eu amo viver. Amo viver. Eu amo o fato de eu ter vindo de Glicério. Amo. Eu amo o fato de ser filho de quem eu sou. Amo. Todo lugar que eu vou, assim, principalmente da minha mãe, eu falo muito, assim. Falo, conto as histórias engraçadas dela. Porque realmente eu amo ser filha dela, assim. Eu amo o exemplo que ela é pra mim, a referência que ela é pra mim, né?
As pessoas, minha referência é, não sei, Dr. Martin Luther King. A minha referência é Billy Graham. Não, minha referência é minha mãe, cara. A mulher que estudou muito pouco. Não tô dizendo que essas pessoas não têm seu valor. Sim. Tem, elas têm seu valor, sim, pra história, pra vida, pra muitas coisas. Mas, cara, eu tenho um valor extremamente precioso, uma mulher extremamente preciosa na minha casa, sabe? Que te ensinou a ser gente. Que me ensinou a ser gente, que me ensinou a fazer o que é certo, que me ensinou a respeitar as pessoas, que me ensinou a ser honesta, que me ensinou a ser honrosa. A gente tá falando de uma mulher cheia de limitação, porque ela foi imposta a limitações. Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas que sempre fez questão que os filhos estudassem. Então, assim, é muito sobre isso, né? Então, eu aprendi tudo isso com ela. E ela é referência pra mim de vida, com certeza. Então, eu amo ser filho dela. Eu amo ser filho daquela mulher invocada, bruta, rústica, sistemática. Como eu brinco com ela, super agressivinha. Mas eu amo, porque sou eu. Eu vim dali, eu sou aquilo, né? Sou eu. E eu sou orgulhosa disso. Você se cobra, Viviane? Você é uma pessoa que se cobra? Todo dia, o tempo todo? Todo dia, o tempo todo, não, mas eu me cobro. Me cobro. Eu sou bem exigente em relação a mim, às minhas entregas, às minhas questões. Eu sou assim. Você já precisou fazer terapia? Faz terapia? Cara, então, eu faço terapia porque eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu acho que a terapia é muito bom. Eu acho que ninguém se conhece 100%. Eu acho que ninguém... Tem muita coisa no nosso subconsciente que a gente não atrela às nossas questões. E eu faço e surpreendi. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Agora eu vou falar uma coisa que uma fala sua que uma vez me marcou muito. Que eu lembro que você... gente criada junto, eu lembro que você engravidou com 16 anos e você falou que teve um momento e que uma pessoa, quando você engravidou, falou assim, agora sua vida acabou. Na verdade, ela foi um pouco mais enfática, né? Ela falou assim, agora sua vida acabou e você vai ter que se conformar em ser faxineira. Abre aspas, não que ser faxineira, auxiliar de serviços gerais, não que exista qualquer problema em relação a isso. Minha mãe foi a vida inteira, né? Hoje ela é aposentada, mas ela foi. Não vejo nenhum problema nisso. Mas essa pessoa fez isso, na verdade, pra me afetar, né? Porque ela via que eu estudava e que eu tinha muitos sonhos, né? E quando isso aconteceu, essa pessoa se sentiu realizada, né? Porque na mente dela, aquilo ali tinha destruído a minha vida. E acho que no fundo era o que ela esperava, né? Cara, e eu vou te falar, eu falo isso pra todo mundo. Isso foi o combustível que tocou a minha vida. Sua sabe? filha, né? Então, assim, não, e olhar pra aquela pessoa e falar assim, feliz, né? Eu lembro que foi desafiador, Foi. né? Você subindo aquelas escadas da escola técnica, com aquele barrigão até os últimos dias de gravidez, teve pré-eclâmpsia, se formou em engenharia. Mas até nisso foi agraciada, né? Porque eu digo que aquela foi a época mais difícil da minha vida, mas a melhor época da minha vida. Eu fiz grandes amigos naquela época. Então, assim, eu fui muito acolhida por aquelas pessoas. Então, até nisso eu fui agraciada. Ô, Viviane, o que você aprendeu com sua filha? O que você aprende com sua filha? E o que ela tem que você gostaria de ter? Cara, eu aprendo muito com Maria Clara a ser melhor, sabe? A ser uma pessoa melhor. Aliás, desde que ela nasceu, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. A querer um mundo melhor. A fazer da vida das pessoas um melhor também. Eu acho que ela traz muito isso pra mim, sabe? Porque eu me tornei melhor depois dela. Muito melhor. Muito melhor. Eu acho que eu sou muito melhor. Eu acho que se eu não tivesse tido ela, eu acho que eu não seria quem eu sou, não. Eu acho que muito do que eu sou, eu me tornei por causa dela. Então, sempre aprendi isso muito com ela, né? Cara, Maria Clara é uma coisa que... Eu costumo brincar que Maria Clara é uma versão melhorada, muito melhorada de mim. Maria Clara é uma pessoa muito centrada, né? Então, ela é muito... Ela tem uma capacidade muito grande, assim, de se manter equilibrada. Eu tenho trabalhado muito isso em mim.
Mas nem sempre eu fui assim, e óbvio que eu tô infinitamente distante em relação a ela. Mas ela é muito equilibrada, muito. Isso é algo dela que eu gosto bastante, que eu queria ter. O que você não conquistou ainda que você deseja conquistar? Sendo honesta, nada. Eu não tenho nada assim que eu não tenha conquistado, que eu queira conquistar, assim. Óbvio, eu tenho sonhos. Fazer uma plástica é um sonho. Recachutar é um sonho. É uma coisa que eu quero muito fazer. Mas, cara, eu quero fazer, mas se eu não fizer, não é... Não muda a sua vida. Cara, eu vou ser sincero, eu tenho as melhores coisas que eu podia ter na vida. Eu tenho uma família muito forte. Forte que eu digo assim... A gente se ama, né? Eu tenho amigos de verdade. Eu tive a oportunidade de ter uma melhor amiga da minha vida. Uma pessoa que me entendia. Então, assim, sinto falta, mas eu agradeço por ter tido durante tanto tempo. Então, sendo bem honesta contigo, assim, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil. Tive a oportunidade de viajar. Então, assim, não tem uma coisa que eu ainda não conquistei, sabe? Eu tenho uma boa vida. Graças a Deus. É. Ah, eu sou rica? Não, não sou. Eu tenho uma vida boa. Tenho uma vida confortável. Mas eu tenho o principal, né? Eu tenho Jesus, eu tenho minha casa, minha família. Sim, eu tenho sonhos, né? Ah, eu quero ter uma casa maior, me preparar para quando os meus pais precisarem de mim, né? Então, assim, isso são as coisas que eu tenho hoje pra mim, são grandes realizações, né? Eu estudei. Ah, o sonho, sei lá, o que eu quero é ter saúde, quero ser saudável, comecei o processo para emagreci bastante, ainda tenho um caminho pela frente, mas as coisas que eu quero são essas, eu quero ser saudável, eu quero viver uma vida boa, eu quero ser avó, são essas coisas que eu quero, sabe, eu não tenho sonho assim, as pessoas falam assim, eu não conquistei, olha, eu quero conquistar tal cargo, não consigo mais, eu acho que isso não me pertence mais. Viviane, estamos chegando ao final. Passou bem rápido. É? Doeu? Não. Tá salva? Tô salva. Então, vou te dar 1 minuto para você falar aquilo que você gostaria de falar, que eu não te perguntei e que você acha essencial para você. Cara, o que eu gostaria de falar, que eu tô muito feliz de ver você sentada nessa cadeira conduzindo esse podcast. Obrigada. De verdade, eu tô muito feliz. E assim, você pode ter certeza que a minha felicidade é maior que a sua, porque eu também sei das suas lutas, dos seus desafios. E ver você assim, falando tão bem, tão bonita, tão feliz, sua luz aqui brilhando no seu rosto, cara, pra mim isso é uma realização. De verdade. E no mês tão importante como é março, né, que reforça esse empoderamento das mulheres, cara, eu tô muito feliz de te ver assim, de verdade. E eu espero assim que você alcance voos cada vez mais altos, porque você merece. A sua história de vida Sua história de vida tem muito a ver com a minha história de vida. Estamos juntos, até o céu, se Deus quiser. Ai, olha só, gente, meu estado. Ó, eu vou terminar. Vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que eu reparava muito quando a minha mãe estava internada, problemas de coração, né? Que minha mãe teve infarto, colocou estente. E ela ficava naquele aparelho, né? Que tem eletrocardiograma. Tá medindo nas batimentos. Exatamente. E são as batidas do coração, né? A vida. É muito sobre isso, né? A vida é assim, cheia de altos e baixos. E nem sempre, gente, tá lá em cima quer dizer que você tá muito bem, ou tá lá embaixo quer dizer que você tá muito mal. É só o processo, é só o movimento. Exatamente. A vida é isso. É a vida. É o movimento. E representa aquilo que representa fabulosamente, né? Exatamente. Como que a gente como que é a dinâmica da vida. Eu não pedi para vocês seguirem as redes sociais da TV Câmara, então agora eu vou pedir. Siga as redes sociais da TV Câmara, curta, comente, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, se você quiser ver gente chorando aqui. Possível. Acesse os outros programas da TV Câmara, que são excelentes também, os apresentadores incríveis. Temos as terça e quartas sessões do dia, onde você acompanha tudo que acontece no Legislativo. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima.
Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.